Aqui é Caramelodrama e hoje eu vou responder 20 perguntas sobre comida. Lembrando que você pode se inscrever nesse canal já e você pode me seguir em todas as outras redes também. E é sempre @caramelodrama em todo lugar. Vocês me mandaram um monte de perguntas legais no Instagram que eu falei que eu queria resolver dúvidas científicas sobre comida. Tinha muita pergunta legal e eu escolhi só 20, mas pode deixar que vai rolar uma versão 2 desse vídeo sim. Primeira pergunta. O Marco Afer me perguntou: existe superalimento? Marco, não existe superalimento. Superalimento é um termo de marketing para vender coisas super normais, só que normalmente importadas e mais caras, que são tão boas quanto qualquer outra fruta, verdura, legume, semente, cereal que existe aqui no Brasil também. Você pode ver que sempre tem uma moda nova, todo ano tem um superalimento novo. Tudo que se fala desses superalimentos não tem comprovação científica e não tem motivo nenhum pra gente acreditar que eles vão fazer milagres na nossa saúde. A maior diferença que eles vão fazer vai ser na sua conta bancária. O Duarte Rafa perguntou: melhor forma de fazer a reação de Maillard? A carne pode estar fria ou úmida? A reação de Maillard é uma reação química quando a gente cozinha principalmente coisas que têm proteína. É quando o alimento fica marrom, tostadinho por cima. É uma reação entre uma proteína e um carboidrato redutor. E a gente sabe que a carne ou qualquer produto de origem animal que esteja tostadinho, tipo um queijo, vai ter mais cor, marronzinha, mais sabor e aquele aroma tostado que a gente adora. Só que a reação de Maillard vai acontecer na ausência de água. E é por isso que se você cozinhar uma carne dentro da água, tipo uma sopa, ela nunca vai ficar tostadinha por fora. Não pode ter água. Então, se a carne estiver úmida, tipo você for fritar um bife, primeiro você tem que estar com a panela ou a chapa bem quentes para evaporar imediatamente qualquer água que tiver na superfície dessa carne, e também se a carne estiver úmida, você pode secar ela com papel toalha, vai ajudar bastante a ficar mais marronzinho. A Tati Avelas perguntou: descongelei o alimento, fiz o preparo, posso congelar novamente o alimento preparado? Se ele estava cru, tipo uma carne moída crua, você descongelou, cozinhou, sim, você pode pegar esse preparado cozido. O que você não pode fazer é descongelar toda a carne, pegar uma parte e congelar novamente a parte que ficou crua. O congelamento dos alimentos não acontece imediatamente quando a gente coloca dentro do freezer. Ele é uma queda de temperatura gradual e dependendo do nosso freezer isso vai demorar horas. Nesse tempo em que a temperatura está caindo, e isso acontece dentro da geladeira também, os micro-organismos que estão ali dentro continuam se reproduzindo, só que a velocidade de reprodução deles vai diminuindo conforme a temperatura desce. E quando o alimento está descongelando, conforme a temperatura sobe, eles voltam a se reproduzir. Então você tem uma curva de descongelamento e congelamento, e aqui em todo esse tempo em que eles estão descongelando e recongelando, você tem uma reprodução muito grande deles. Então é perigoso descongelar e recongelar um alimento cru. Se você descongelar alguma coisa crua, fazer o seu preparo e congelar a preparação cozida, tá tudo bem. A Jéssila Jess perguntou: realmente faz diferença a temperatura dos ingredientes na hora de fazer bolo? Faz sim. A maior diferença vai ser se você mora num lugar muito quente, que você vai bater o seu bolo e a massa vai esquentar demais. Mas o ingrediente que mais vai dar diferença é o ovo. Por quê? Dentro do ovo tem proteininhas bem enroladas que são capazes de se expandir quando elas são batidas, agitadas e incorporar ar. É assim que o ovo cresce quando a gente bate ele em neve. Mas se o ovo estiver gelado, essas proteínas que são enroladinhas, elas vão ter mais dificuldade de esticar e elas vão incorporar menos ar. Então, para confeitaria, principalmente, é melhor que o ovo esteja sempre em temperatura ambiente. Se você esqueceu de tirar o ovo da geladeira, você pode simplesmente colocar ele por alguns minutinhos dentro de um pote com água morna. A Catex Poá perguntou: é verdade que creme de leite não pode ferver? Creme de leite pode ferver sim, só que o que vai acontecer com ele é que ele vai separar a fase que chama. O creme de leite é uma emulsão, o que quer dizer que ele é uma mistura homogênea de água e gordura. Só que ele é estável naquela temperatura. Outros exemplos de emulsões são o leite mesmo, a manteiga e a maionese e o molho vinagrete. O que acontece quando você aquece demais o creme de leite, normalmente acima de uma temperatura de 60 e poucos graus, é que ele vai quebrar essa emulsão, vai separar a fase e você vai ter a separação da água e dos glóbulos de gordura. Aí, se você estiver fazendo um molho que tem adição de creme de leite, por exemplo, se você cozinhar demais, ele vai separar a emulsão. Se for um molho liso, sem pedaços dentro, e ele separar, o que você pode fazer é bater ele no liquidificador, cuidando com a temperatura para não se queimar, ou bater ele com um mixer de imersão. A Karina Iwamoto perguntou: a verdadeira parmigiana, o bife é empanado com farinha de rosca? Karina, a verdadeira parmigiana não é nem de bife, ela é de berinjela.
E a parmigiana vem de Parma, na Itália. E não existe regra tradicional para dizer o que você usa para empanar as berinjelas, e inclusive tem berinjela parmigiana que nem é empanada. Mas eu já encontrei receita tanto com farinha quanto com farinha de rosca. Então, já que o bife à parmegiana não é uma receita tradicional que tenha uma codificação assim importante, usa o que você quiser, tá tudo bem. A Janine Vendramini perguntou: posso usar a sobra de chocolate após o derretimento e temperagem novamente? Deve, porque chocolate é caro. Quando o chocolate já passou pelo processo de temperagem, que é quando você derrete e depois resfria numa curva controlada para ele estimular a formação dos cristais corretos, para o chocolate ficar brilhante, sedoso, bonito, lisinho. Se você não usar tudo, ele vai continuar esfriando dentro da sua tigela e ele vai estar ali frio e temperado. Na hora que você for usar novamente, se você derreter ele a uma temperatura acima de 33 graus e meio, 34 graus, ele vai perder essa temperagem. E você vai ter que temperar de novo. Mas sim, o chocolate pode ser derretido e retemperado quantas vezes você precisar, desde que você não queime. A Juliana Cavalim perguntou: o que acontece se puser um bolo para assar sem pré-aquecer o forno? Eu não recomendo você fazer isso nunca, por vários motivos, mas o principal deles é este: o seu bolo não vai crescer tanto quanto ele poderia crescer, ele vai ficar com um volume muito menor e ele provavelmente não vai chegar naquela corzinha douradinha que a gente quer em cima. Antigamente esse problema era mais sério, porque hoje os fermentos para bolo são bastante diferentes do que eles eram. Hoje em dia o que mais tem é o tal do fermento de duplação. Boa parte dos fermentos é composto de bicarbonato de sódio com algum veículo neutro, que normalmente é amido de milho. Você pode encontrar essa informação no rótulo do fermento. O bicarbonato de sódio, como ele tem um pH básico, ele age com todos os componentes ácidos que tem dentro da receita. Isso faz uma produção de gás carbônico e água, como a gente aprende na escola. Quando você mistura o bicarbonato de sódio que está dentro do fermento na sua massa de bolo, ele vai começar a agir imediatamente. É por isso que se diz também que tem que colocar o fermento por último e não pode ficar esperando para colocar a massa dentro do forno. Hoje em dia, a maior parte dos fermentos químicos para bolo são fermentos de dupla ação. Então, além do bicarbonato de sódio, eles têm a adição de algum fosfato, e os fosfatos são calculados para começar a reagir apenas com a temperatura. Cada marca vai ter um fosfato levemente diferente, mas eles vão reagir apenas acima de 40, 50 graus. O que vai acontecer se você colocar um bolo num forno frio, o tempo que o forno vai demorar para aquecer, que normalmente é entre 15 e 30 minutos, que é bastante tempo, o bicarbonato de sódio vai terminar de reagir e vai demorar bastante para o fosfato começar a reagir. Então o seu bolo realmente vai crescer muito menos do que ele poderia crescer. E quem fala que tudo bem colocar bolo em forno frio não entende nada de termodinâmica. A Fabi Mainardi perguntou: tem diferença entre o consumo de sal moído e sal refinado? Não. Sal é tudo igual, da mesma maneira que açúcar é tudo igual. Tem um monte de gente e sites e até médicos falando por aí que o sal refinado faz mal, que tem que usar sal grosso, e eu até já vi gente falando que tem que consumir sal para vaca. O sal refinado quer dizer que o refino dele é para ele ficar mais fino, juro. O sal já é branco naturalmente. A diferença é apenas a granulometria, ou seja, o sal refinado é mais fino do que o sal grosso. Só isso. Por lei, no Brasil, todo sal embalado tem que ser adicionado de iodo. E é por isso que na embalagem está escrito sal iodado. O iodo adicionado no sal é uma política em vários países, e isso foi muito importante para a diminuição da incidência de bócio no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Sal é tudo igual. Inclusive, sal do Himalaia, sal preto, sal rosa, sal vermelho, sal azul, é a mesma coisa. Eles vão ter algum sal mineral, algum metal dentro que vai dar aquela corzinha diferente. É só marketing, porque é importado também e porque fica bonito no saleiro. Line RSR perguntou: cumaru é tóxico? Qual quantidade segura? Ela tá perguntando deste cumaru aqui, que são essas sementinhas que vêm de uma árvore de cumaru, que são conhecidas como sementes de cumaru ou fava de tonka. Aqui dentro tem uma substância chamada cumarina, e a cumarina de fato é tóxica em grandes quantidades, mas isso também é verdade para basicamente qualquer coisa. Até a água pode ser tóxica e matar se consumida em grandes quantidades, do tipo 30 litros de uma vez, e já aconteceu. Não tem problema nenhum você usar a fava de tonka para saborizar os seus doces, porque isso aqui não é algo que você vai ficar comendo como aperitivo, porque ela não é gostosa de comer. Ela é usada ralada igual uma noz moscada. Inclusive, dentro da noz moscada tem um veneno chamado cianeto de potássio, mas é o mesmo esquema. Usar isso aqui como tempero ou como saborizante nas suas receitas não vai te fazer mal, pode ficar tranquilo. Vita Abreu perguntou: por que o leite tem que ser gelado para dar ponto melhor no chantilly e vaporizar? É uma resposta relacionada com a resposta do ovo que eu dei agora
agora há pouco. A diferença aqui é que no leite e no creme de leite você tem a presença da gordura natural do leite. E essa gordura é sólida em temperaturas baixas, é só pensar na nata fresca dentro da geladeira. Se ela estiver numa temperatura mais alta, ela vai ficar mais líquida e ela vai conseguir aprisionar menos bolhas de ar. Então, quanto mais gelado estiver, mais ele vai crescer em volume. O Renatinho X1B perguntou: o bicarbonato de sódio realmente o grande coringa das receitas? Da confeitaria, eu acho que pode ser considerado sim, mas é porque justamente ele é o grande ingrediente do fermento químico para bolo. E ele também pode ser usado para várias coisas, do tipo diminuir a acidez de molhos e usa inclusive para lavar roupa. Rui Borchel perguntou: por que a maionese desanda e como consertar? A maionese desanda pelo mesmo motivo que eu falei agora há pouco, que não pode ferver o creme de leite. A maionese é uma emulsão com a gordura do óleo e também a água e a gordura que tem dentro da gema de ovo. Só que dentro da gema de ovo tem um emulsificante chamado lecitina e é ele que vai dar liga na maionese. Só que às vezes a gente mesmo não é tão eficaz em manter essa emulsão bonita. Então ela vai quebrar, ela vai separar de fase e é por isso que daí você consegue ver os glóbulos de gordura e a fase líquida separadas. Se consertar, continua batendo. Dá para consertar a emulsão sem problema nenhum. Eu gosto de fazer maionese ou no liquidificador ou utilizando o fouet do mixer de imersão, porque eu não tenho paciência para ficar batendo ela à mão, não. A Carolina Lucas Organizer perguntou: tem algo que pode substituir o vinho nas receitas que vão vinho? Se você não quiser usar vinho, principalmente em molhos e sopas que pedem vinho, você pode utilizar um pouco de vinagre, principalmente de maçã diluído em água. O vinho tá ali para dar essa parte aromática e também um pouquinho de acidez. Se você não quer usar álcool nas receitas, não tem problema nenhum. Eu não recomendaria usar vinagre puro, porque vai ficar forte demais e em caso de molhos e coisas que levem laticínios, ele pode separar o seu molho. Mas se a receita pedir, por exemplo, uma xícara de vinho, você pode colocar um bom splash de vinagre e o restante de caldo ou de água sem problema nenhum. A Beta Gob perguntou: por que xixi de aspargo fede? Adoro. Não é só com aspargo que o seu xixi vai feder. Se você comer, por exemplo, couve-flor cozida ou brócolis cozido, também tem grandes chances de você fazer xixi fedido depois. No caso do aspargo, é porque ele tem dentro dele um ácido chamado ácido asparagúsico. Quando esse ácido passa pelo nosso sistema digestivo, ele é quebrado. Esses subprodutos da quebra do ácido asparagúsico têm enxofre, e é esse enxofre que vai fazer o seu xixi ficar fedido. No caso da couve-flor e do brócolis, é porque todos os vegetais crucíferos, que esse é o nome da família deles, contêm uma substância chamada metilmercaptano, que não por acaso é o cheiro adicionado ao gás de cozinha para fazer feder, porque o gás de cozinha não tem cheiro de nada. E adivinha, o metilmercaptano, quando processado pelo nosso organismo, também tem subprodutos com enxofre e é por isso que fede. O Desagato perguntou: se bicarbonato acelera Maillard, por que não usamos para fritar bife? De fato, o bicarbonato de sódio e outras bases são utilizadas para melhorar a reação de Maillard, e isso acontece muito em donuts e até no banho de sal que se dá nos pretzels antes de assar. Mas eu também vi isso utilizado muitas vezes nas misturas para empanar frango, por exemplo, porque deixa o frango mais douradinho. No caso do bife, se for para utilizar, vai ser da mesma maneira para empanar um bife. Então, de repente, para uma parmegiana pode ficar legal. Mas você espalhar ele diretamente em cima do bife, eu acho que pode ficar com uma textura meio estranha depois. A Maximiliano Maíra perguntou: o que diabos é chopp de vinho? Aliás, qual é a diferença entre chopp e cerveja? O chopp de vinho não é um chopp, ele é apenas um vinho colocado numa torneira de chopp daquelas, ou seja, pressurizado, com gás carbônico dissolvido dentro dele. Agora, a diferença entre chopp e cerveja é que o chopp não é pasteurizado e a cerveja sim. A cerveja passa por um tratamento térmico que vai torná-la mais segura e durar mais tempo. E o chopp não. O chopp é basicamente, o chopp é cru depois da fermentação e é por isso que ele tem que ser consumido tão rápido. Normalmente a orientação é uns 3 dias ali e a cerveja tem uma vida bem mais longa. O R. Conter B perguntou: descongela e come peixe cru ou compra o fresco que a peixaria descongelou e te vendeu? Tem uma coisa para te contar. Se você não mora perto do mar, provavelmente todo o peixe que você está comendo é sim congelado e descongelado depois. E isso é uma medida de segurança, não tem problema nenhum. E a maior parte dos peixes não sofre prejuízo de qualidade quando descongelados. Para mim, tanto faz. Eu prefiro comprar de um lugar confiável, que eu sei que tá fazendo tudo direitinho. E se eu vou comprar já congelado, tipo do supermercado, eu dou uma mexida no pacote para ver se ele não tá cheio de cristais de gelo dentro. Se ele estiver cheio de cristais de gelo, né,
né, aquele gelo moído dentro, normalmente quer dizer que aquele produto já foi descongelado e recongelado algumas vezes até chegar nas suas mãos, e isso definitivamente não é seguro. O Marco Afer de novo. Quanto mais velho o vinho, melhor? Não, isso é mito. Da mesma maneira que tem pessoas que envelhecem melhor do que outras, tem vinhos que envelhecem melhor do que outros. Esses vinhos que envelhecem muito bem, normalmente são vinhos feitos para isso. São vinhos mais caros e são chamados os vinhos de guarda, que podem realmente, dependendo do tipo de vinho, porque brancos, rosés e tintos envelhecem de maneiras diferentes, podem durar de 1, 2 ou até 50 ou mais anos, mas são vinhos para serem envelhecidos dessa maneira. A maior parte dos vinhos disponíveis no mercado são vinhos de consumo rápido. De modo geral, vinhos com tampa de rosca ou aquelas rolhas plásticas são vinhos para consumo mais jovens, o que quer dizer que eles não vão ser muito envelhecidos, e é bem provável que principalmente um vinho branco desse tipo não tenha uma vida útil de mais do que 2 ou 3 anos. Se o seu vinho branco começou a ficar alaranjado, pode ter certeza que ele já estragou. E no caso dos vinhos tintos baratos, isso também vai acontecer. Numa velocidade mais rápida. A grande vantagem é que a curva de qualidade desses vinhos mais baratos é mais baixa, então eles duram mais tempo na geladeira depois de abertos. De modo geral, vinhos tintos duram mais do que os brancos e rosés. Só que o vinho tinto você não consegue saber se ele estragou antes de abrir a garrafa. O branco e o rosé você consegue ver, porque normalmente as garrafas são incolores e você consegue ver se ele mudou de cor. O vinho mudou de cor, provavelmente tá estragado. E não serve para cozinhar, porque esse azedo também vai parar dentro da sua comida. A Eduarda Porto perguntou: mexer ou não mexer o caramelo? Por que às vezes ele fica açucarado? Só pode ser chamado de caramelo se ele não tiver presença nenhuma de água dentro. E é a água que ele faz ele açucarar ou cristalizar. Qualquer mistura de açúcar com água que vai numa panela, você só pode mexer no começo e não pode mais encostar naquilo depois. Porque a cristalização é uma reação em cadeia que acontece, e a partir do momento que ela começa, ela não para mais até açucarar tudo. Isso tem grande chance de acontecer porque a agitação estimula a cristalização, e também porque normalmente quando você cozinha água com açúcar, você acaba tendo pequenos cristalzinhos de açúcar na borda da panela. E se um cristalzinho desse entrar em contato com a água, vai cristalizar tudo. Se você está derretendo o açúcar sozinho para fazer o caramelo para pudim, por exemplo, não tem problema nenhum, pode mexer que não vai açucarar. Então, se você está fazendo uma calda de água com açúcar, mesmo que você cozinhe ela até o ponto de caramelo, a partir do momento que você ligou o fogo, não encosta mais. Só o açúcar a seco pode mexer que não tem problema. E é isso. Hoje foram 20 perguntas sobre comida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, talvez, se você tem alguma dúvida maluca que você quer que eu responda, porque eu quero fazer mais edições desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes, porque é tudo @caramelodrama.